Meus amigos, tudo bem? Eu gostaria de apresentar um trabalho sobre gerenciamento de manutenção. E nesse trabalho eu vou apresentar em 4 módulos, sendo que o primeiro módulo seria sobre como vai funcionar todo esse contexto. Como todo mundo sabe, o responsável pelo gerenciamento da manutenção da empresa fica em cima desse plano que vai incluir o custo da manutenção, o tempo de parada, o estado que está esse equipamento, ou seja, e o tipo de manutenção que você vai empregar. Para isso, temos um suporte disso tudo, é o PCM, que é o Plano de Controle de Manutenção, que vai ter um histórico do equipamento, a padronização de todos esses equipamentos, a padronização de informações que você vai coletar, a tecnologia a ser usada, a estratégia e a informação que vai ser apresentada e aonde vai ser armazenada. Como todo mundo sabe, existem vários tipos de manutenção. A manutenção corretiva, a preventiva, a preditiva e até a sensitiva, né? Dentro disso tudo, eu vou apresentar também um capítulo sobre lubrificação e a melhorias e a modernização desses equipamentos. Vamos falar de manutenção preventiva. Manutenção preventiva é aquela que todo mundo sabe, já conhece, que é um plano onde você inclui todas as manutenções que vai ser feita no equipamento, ou até mesmo em veículos, né? Que se utiliza um plano de manutenção onde tem todas as manutenções serem feitas nos períodos corretos, o que se executa, o tipo de manutenção, o tipo de lubrificante a ser usado, aonde vai ser usado. Isso é importante, né? Isso está tudo dentro de um plano, o qual eu vou tentar mostrar para vocês no capítulos posteriores. E a manutenção preventiva, como todo mundo sabe, ela prolonga a vida do equipamento, ela diminui as quebras. Isso se for feita dentro de uma padronização do que o fabricante do equipamento aconselha, né? E depois nós temos a manutenção preditiva, que visa encontrar a raiz do problema em equipamento, mesmo antes que esses problemas venham a acontecer. É um método de monitoramento constante e de análise dos seus componentes. Geram informações que levam a paradas de manutenção antes de uma quebra. Então, é importante? É importante, né? O fato é quando se faz essa manutenção, em que momento se faz, e isso detém de uma equipe de manutenção que vai coletar informações, vai coletar amostra de óleo para ver se não tem limalha, que tipo de limalha está dentro desse óleo, para ver se não é um rolamento que está se deteriorando, se é uma bucha de bronze que está se gastando, se é a engrenagem que está perdendo material. Então, é uma manutenção que até um certo ponto é cara, mas quando se possível fazer é importante. E a manutenção sensitiva? Você tem que ter uma equipe de manutenção e de operação treinada para usar os 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato, para tratar e identificar essas anomalias antes de uma quebra que leve à parada do equipamento. Então, isso depende de quem?
da sua equipe de operação, da sua equipe de manutenção, que tem que estar sempre a postos, observando o equipamento, olhando quando um cabo de aço começa a se deteriorar, olhando quando a polia começa a dar sinais que está começando a travar, né? Ou um barulho estranho, aí já imediatamente para a operação para chamar a equipe de manutenção para fazer uma avaliação. Essa é a manutenção sensitiva, que depende do todo um conjunto, né? E depois nós temos, dentro da sensitiva, ela se mistura com a preditiva. Então isso é importante. Sensitiva e preditiva está muito interligada. Mas hoje o que nos importa muito é manter o equipamento funcionando, o equipamento sem quebra, com baixo custo. Então nós vamos olhar aonde? Vamos olhar na lubrificação do equipamento. É um processo de técnica que utiliza aplicar o lubrificante na quantidade correta e o tipo de lubrificante correto, certo? Indicado pelo fabricante, que já foi testado, né? Nas condições de trabalho, que também é importante você saber que aquele equipamento está trabalhando numa área onde ele está tendo um esforço maior, onde há um conjunto de fatores externos que faz com que o equipamento tenha um esforço maior. Então, nesse momento, de repente, aquela manutenção preventiva que era para ser feita com determinado tempo de horas, você tem que reduzir. Se o equipamento está trabalhando em condições severas, você tem que reduzir. Então é importante que você tenha essa sensibilidade, né? E essa lubrificação que tem a finalidade principal de reduzir o atrito que gera calor e que vai dar o desgaste nos equipamentos, essa lubrificação ela tem que estar sempre presente e correta, né? Esse atrito, que é o desgaste entre duas partes sólidas, né? Quando você tem contato de peças de duas engrenagens, por exemplo, elas estão ali se atritando em contato. Então aquele filme de lubrificação é importante. Para isso, você tem que usar o óleo correto, na viscosidade correta, fazer a troca no tempo certo, fazer inspeções periódicas para ver se esse óleo não se deteriorou, né? É importante que se mantenha esse cuidado. Melhorias e modernização. É um item que as equipes de manutenção e de operação devem estar atentas e sugerir sempre que possível informações ao departamento técnico para melhorar. De repente você verifica que se colocar um determinado cabo de aço num determinado comprimento, você ganha mais na produção. Por exemplo, num guindaste, numa perfuratriz, você está com excesso de cabo no tambor, isso faz que você perca muito tempo. De repente você pode substituir um cabo menor e ganha tempo, né? Outra melhoria pode ser que você ache interessante que seja colocado uma hélice com espaçamento menor, né? E você vai aumentar a sua produção. Isso faz parte de uma modernização, correto? E com isso você verifica, dá um melhor conforto para o operador. Você pode colocar o ar-condicionado, você pode ter um ventilador, né? Um para-brisa com insufilme na lateral, ou no para-brisa não digo, mas na lateral, na janela, para que evite incidência de raios solares. Isso melhora a condição climática dentro da cabine.
vai ter mais conforto, o operador, ele provavelmente vai ficar mais satisfeito, vai produzir mais. Então, são coisas assim, visando diminuir o custo de parada, diminuir as quebras, dar mais conforto ao colaborador e trazer maior produtividade e, com isso, melhorar a sua condição de trabalho. Por essa, termina aqui o primeiro módulo e vamos depois entrar no segundo módulo. Até já, muito obrigado.